Estamos de volta com um grande debate para te dizer que um bate-boca durante a sessão da CPI do MST terminou com uma fala machista e gordofóbica do deputado e presidente da comissão, tenente-coronel Zuco, do Republicanos. Zuco disse que a também deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, deveria ficar mais calma e perguntou o seguinte, abre aspas, a senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio ou quer um hambúrguer? Fecha aspas. Após a deputada Thalíria Petroni citar o regimento da comissão, Zuco se desculpou. Vamos ver. Então, eu solicito que apenas os deputados se manifestem. Não, minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Artigo 268 do Regimento Interno, que fala que se algum deputado cometer qualquer excesso, ele deve ter repressão disciplinar. E veja, quem cometeu excesso nessa comissão foi justamente o presidente de uma comissão parlamentar de inquérito. Não só ele, Por favor, vamos respeitar a fala da deputada. Como alguns deputados aqui que estão atacando parlamentares eleitos. Deputada Thalíria, a senhora tem razão, acato essa questão de ordem, inclusive já peço que retire esse momento da taquigrafia, se assim ocorreu. A CNN busca contato com os deputados Tenente-Coronel Zuco e também Sâmia Bonfim. Vamos ao debate. Para essa rodada, eu tenho comigo o Juliano Medeiros, o Flávio de Leão Bastos, Alexis Fontaine e o Vinícius Poito. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vou começar com o Juliano. Viu ali, Juliano, que os homens depois, eu ouso dizer que são homens por conta da sororidade, da sonoridade ali da fala deles, depois ainda dobram a aposta e fazem, como vocês vão ficar aqui de mimimi, não admitem ainda ali a gordofobia e a misoginia. Eu te pergunto, houve quebra de decoro por parte do presidente da comissão, o deputado Tenente-Coronel Zuco? Boa tarde, Lu. Boa tarde aos nossos debatedores na tarde de hoje. Boa tarde a quem está nos assistindo. Não há dúvida de que houve. Aliás, não foi a primeira vez. Ele já tem contra si uma representação na Procuradoria-Geral da República exatamente por cortar microfones de parlamentares mulheres. Nunca cortou o microfone de um parlamentar homem. Mas das nossas companheiras do PSOL, militantes do PSOL, deputadas do PSOL, ele faz isso o tempo todo. E as imagens, eu acho que falam por si, né? Não só a agressão gratuita contra a deputada Sâmia Bonfim, que fazia uma fala sobre os trabalhos da CPI, uma CPI que, diga-se de passagem, é um desperdício de dinheiro público, uma CPI, é a quarta ou quinta CPI feita para investigar o MST, como se tivesse alguma coisa que pudesse ser revelada ainda sobre o MST. Uma CPI que tem propósitos claramente políticos de perseguição a movimentos sociais. E lá tem uma série de deputadas e deputados do campo da esquerda que tem feito o combate às posições mais reacionárias. Não é uma CPI para investigar a grilagem que todo ano manda milhões de toneladas de madeira ilegal para fora do país ou que esquenta terras públicas roubadas para poder garantir a expansão da fronteira agrícola. Estamos falando de uma CPI para investigar esse fantasma que se tenta se criar em torno do MST. As nossas companheiras têm dado um combate importante lá em defesa dos movimentos sociais. E esse tenente-coronel Zuco, que, aliás, já foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por cobrar por flagrantes no Rio Grande do Sul, quando era delegado de polícia lá. Este deputado que tem investigações contra si por ter incentivado aquele quebra-quebra, tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Esse deputado, que agora é o presidente da CPI, tem reiteradas vezes reproduzido esse tipo de comportamento. Então, não tenho dúvida de que houve quebra de decoro. Uma nova representação vai ser apresentada contra ele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Agora, é importante que a Câmara tome providências. Qual é o problema? O problema é que qualquer representação contra um deputado do PSOL, um deputado do PT, em poucas horas está na mesa do presidente do Conselho de Ética. Enquanto a representação contra aquele deputado que foi transfóbico na tribuna
do plenário da Câmara dos Deputados demorou 70 dias para chegar na Câmara dos Deputados. Então o problema é que nós temos uma Câmara, um presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que escolhe que processos andam e que processos não andam no Conselho de Ética da Câmara, o que é inadmissível. O pedido de desculpas do deputado Tenente Coronel Zucco faz diferença em relação à quebra de decoro? Olha, isso é o Conselho de Ética da Câmara que vai definir. Agora, não há dúvida de que não é a primeira vez que acontece. Já há representação contra ele na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade e por quebra de decoro, não, mas quebra de decoro é no Conselho de Ética, mas por abuso de autoridade e violência política de gênero, são as duas acusações que estão presentes na representação contra ele no Ministério Público. Ele pode ser investigado no Ministério Público como parlamentar que é, e isso virá uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, porque ele tem prerrogativa de foro, e pode ser vítima também de algum processo disciplinar no Conselho de Ética. Mas para isso o Conselho de Ética tem que deixar de ser um aparato do seu Arthur Lira e virar um órgão independente para fazer o julgamento político dos parlamentares que tenham quebrado o decoro. Muito bem, vamos falar aqui com o nosso ex-deputado, então, para a gente entender primeiro, se já viu comportamentos semelhantes a essa legislatura. A gente está aqui no 6 meses, 7 meses, né? 8º mês da legislatura. E o que a gente vê, Vinícius Poit, não é mole não, hein? Não é mole não, Lu. Aliás, boa tarde novamente, boa tarde, Juliano, doutor Flávio, né, doutor Alexis, né, meu amigo. E eu não lembro de ter visto situação semelhante em relação à acusação de gordofobia na nossa legislatura. Episódios de machismo de monte, né? Aliás, sempre incentivei e luto por mais mulheres na política, uma vez que as mulheres são a maioria na sociedade e lá no parlamento 18% são mulheres. A gente precisa de participação de vocês na política. Fica aqui o convite e o braço amigo também para a gente trabalhar junto por isso. Agora, eu já vi episódios desses saindo do próprio presidente da República também. Então, vale colocar os dois episódios como tem que ser tratados. Concordo que é horrível a fala do deputado ali, né? A senhora quer um hambúrguer, alguma coisa assim, né, para se acalmar. Agora, o presidente, quando faz piada com o seu ministro, não é gordofobia, a gente também não tem que pontuar fortemente, como está fazendo com esse deputado, que ele merece, tá? Concordo ali com o Juliano. A hora que ele fala que o ministro, o pessoal tá servindo comida aí, mas não bota tanta comida pro Dino não, hein? E dá risada. Nós não vamos falar disso? Isso é gordofobia também. Assim como a deputada Sâmia foi tratada desrespeitosamente. E eu concordo com o Juliano. A hora que o presidente fala, e aí eu concordo com o presidente, tá? Quando ele fala que a obesidade tem que ser tratada também como uma doença. É algo que pode acarretar problemas de saúde. Quando o presidente fala, e aí ele teve uma fala gordofóbica e foi pouco acusado em relação a esse episódio que está acontecendo, que se tem gente com fome significa que tem gente comendo demais. Então, eu acho a fala baixíssima, Lu, tá? Juliano colocou bem, né, de interromper as deputadas e de... Eu fico pensando assim como a gente falou no primeiro bloco, como é que o cara tem uma ideia dessa? Rapaz, vou falar para ela se ela quer comer um hambúrguer aí para ficar mais calma. Ele acha o quê? Que tá tudo bem? Que vai dar certo? É ruim você entender que um deputado pensa dessa forma. Portanto, nenhum deputado, né, deveria, na minha opinião, agir dessa forma. Ele fala o que ele quiser, mas arca a responsabilidade da sua fala. Nem o presidente da República, nem ninguém. Tem que tratar com respeito o semelhante. Então, Lu, essa é a minha opinião, né? Condeno a fala desse deputado, assim como condeno a de qualquer um que tivesse uma atitude gordofóbica como essa. Importante a fala do presidente Lula agora falando sobre meio ambiente, sustentabilidade no lançamento do programa Luz para Todos. Eu vou voltar aqui ao debate. Antes do presidente Lula começar a falar, nós estávamos aqui com o nosso time, Juliano Medeiros, Flávio de Leão Bastos, Alexis Fontaine e Vinícius Poit, falando sobre o tratamento gordofóbico e machista do presidente da comissão do MST, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, o Tenente Coronel Zucco, que falou para a deputada Sâmia Bonfim o seguinte: a senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio ou quer um hambúrguer? É motivo de quebra de decoro parlamentar, Alexis Fontaine? Boa tarde a todos, boa tarde, Lu. Não, eu não vejo motivo de quebra de decoro parlamentar. Eu já participei dessa comissão, ela é extremamente tensa. A própria deputada Sâmia
tem a deputada Fernanda Melchiona, a Thalita, elas estão sempre lá para fazer muita obstrução, eles querem que a comissão não ande de forma alguma. Inclusive, quando foi acusado de microfone cortado, porque era contra o regimento, elas queriam fala fora do regimento, e aí eu até concordo com o presidente que tem que colocar ordem, porque senão aquilo vira uma bagunça e ninguém dá conta do recado. Eu entendo que, como presidente da comissão, o tenente-coronel Zucco não deveria ter feito aquela frase, mas eu entendo a ironia e todo o ambiente que acontece lá. É muita provocação, é muita provocação. Agora, dizer que é gordofobia e machismo porque é uma mulher e outra, quem se identificou de gordo lá fez uma alusão, porque ela mesma estava comendo um sanduíche do McDonald's algum tempo antes, tem até uma cena dela comendo um sanduíche. E eu fico perguntando, se ela tivesse feito essa pergunta para mim, se eu que não me considero obeso, se teriam feito uma outra alusão. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, Lu, porque qualquer fala contra elas, e eu já acompanho, elas imediatamente remetem aquilo a isso é machismo, isso é contra minorias, é um ataque às mulheres, e tem um clima muito pesado. E a gente não pode pegar qualquer coisa que seja feita para elas como uma coisa automaticamente machista e gordofóbica. Eu acho que tem que tomar um pouco cuidado com essa narrativa para a gente não começar a criar um vitimismo o tempo todo, porque senão elas estão sempre em vantagens. Qualquer coisa que é feita delas já remetem à gordofobia e ao machismo, e aí a gente não consegue nem mais discutir minimamente. Então eu estou sendo um pouco, não caindo no óbvio aqui da discussão, porque eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que ele foi errado, teve uma ironia desnecessária, mas não dá para levar assim já nessa violência de gordofobia e machismo. Muito bem, o próprio presidente da comissão, o tenente-coronel Zucco, pediu desculpas logo depois, o que mostra que ele admite que houve ali uma fala inapropriada, eu vou dizer assim. Inapropriada, perfeito, eu concordo. Inapropriada, gordofóbica e machista, é o meu complemento. Mas aí, vou passar para o Flávio. Boa tarde, Lu, Alexis, Juliano, Poit. Olha, eu, com todo respeito aqui, eu vou discordar frontalmente do querido Alexis. É evidente, em primeiro ponto, que existe sim uma ação organizada no parlamento, para quem acompanha lá os trabalhos do dia a dia, para desincentivar as mulheres a continuarem ocupando aquele espaço. A violência política de gênero é uma situação gravíssima hoje no Brasil e tem sim atingido muito a deputada Sâmia, que eu não conheço, nunca tive contato com ela. Segundo ponto, uma situação é colocar ordem nas falas, nos debates. Isso é uma situação. Sim, o presidente da comissão tem que tomar o controle da situação. Outra é se dirigir à deputada Sâmia usando duas expressões que representam essas discriminações. Quando se fala a questão do hambúrguer, gordofobia é uma situação muito grave no Brasil, não só no Brasil, que deixa as vítimas, inclusive, à mercê de doenças psicológicas, tal a quantidade de discriminações diárias nos ônibus, nos aviões, numa seleção de emprego. A gente sabe que as empresas não contratam pessoas gordas. Então, é uma situação muito grave. E esta expressão que ele usou, ao meu ver, de novo, com todo respeito, projeta claramente, sim, uma ação discriminatória. No que tange a ficar calma, é a mais manjada das expressões discriminatórias em relação às mulheres. As mulheres são descontroladas, as mulheres precisam tomar remédio. Nós sabemos que esta expressão traduz isso. Então, ao meu ver, do ponto de vista até jurídico, trate de uma deputada de esquerda, de centro, de direita, são vítimas, sim, de discriminação e, portanto, violação ao decoro parlamentar. Então, eu acho que a gente precisa deixar claro esses pontos, não é? É importante que as mulheres não se intimidem com isso e que nós, homens, entendamos que nós somos responsáveis para lutar para que elas venham mais ao parlamento, porque senão o parlamento ele não tem legitimidade. E outra colocação que o Poit fez e que me parece muito boa, que todas as lideranças políticas aprendam com isso. Porque o presidente Bolsonaro foi campeão
Ele fez piada com gordofobia em setembro de 2020, quando ele estava numa live com uma menina. Ele fez piada com o cabelo de um jovem pardo. Ele fez piada com o oriental na frente da televisão. Então, sim, isso vem acontecendo e as autoridades dão exemplo para a população brasileira. Então, ao meu ver, um claro caso de violação do decoro parlamentar. De novo, com todo respeito aos meus queridos, o mestre Poit, o Alexis também, com quem eu aprendo tanto aqui. Esses dois aqui já falaram, mas eu queria fazer, só para a gente encerrar esse debate, 30 segundinhos para cada um. Poit, você acha que o crescimento das pautas identitárias e o aumento tímido do número de mulheres parlamentares no Congresso Nacional está fazendo com que haja esse maior desrespeito, essa maior tensão dentro do parlamento? Lu, eu não sei, eu acho que isso não tem um efeito de causa-consequência, tá? Estou pensando agora e falando sobre isso com você. Vou fazer uma ponderação só, super rápida, né? Em relação à fala do Alexis, que se a gente começa, né? Eu condeno a fala do Zucco, eu já comentei sobre isso, mas existe do outro lado, né, uma coisa que eu concordo com o Alexis, existe do outro lado também, né, a provocação, existe o enfrentamento, existe algumas posturas das deputadas que podem ser interpretadas, tá? Que podem ser interpretadas como algo proposital, se aproveitando da condição ali que elas são as mulheres, são a minoria, já sofreram alguns casos de machismo, então elas falam, olha, agora a gente pode tudo. Então eu entendo a fala do Alexis e a preocupação, Lu. Já sofreram ou sofrem, porque a gente relata aqui o tempo todo, sabe? Não tem um mês que não tem um relato Não, já sofreram e sofrem, elas não estão provavelmente sofrendo nesse exato momento, tá? Então já sofreram, espero que não estejam, tá? Pelo amor de Deus. Já sofreram e aí vai limitando até a possibilidade de diálogo, Lu, porque os outros deputados, olha com quantos dedos a gente está falando desse tema aqui, porque é um tema ruim, a gente tem que enfrentar no Brasil qualquer caso de machismo, assim como a gente enfrenta de racismo e outros aqui no grande debate, os outros deputados vão ficar até com medo de conversar ou de dialogar, porque eles falam, rapaz, se eu falar alguma coisa meio errada, não vou ter nem chance de me corrigir e já for ser acusado, vou ser cancelado. Então, eu só queria ponderar, porque eu entendo, né, apesar o Alexis colocou da forma dele ali, a opinião dele, eu entendo um ponto ali que ele quis dizer, é que as pessoas também não podem se aproveitar de uma situação, tá? Não foi o caso, na minha opinião, dessa, né, muito indevida, come um hambúrguer ali, ele mesmo reconheceu a sua falha, tira das notas taquigráficas, mas a gente não pode simplesmente justificá-lo, relacionar uma coisa com a outra pela falta de representatividade das mulheres lá, e as mulheres que estão lá, tem muitas outras que, mesmo sendo minoria, têm uma atitude diferente do que as deputadas têm nas comissões. Eu entendo o que você está dizendo, mas talvez um parlamento que sempre se acostumou a falar dos seus pares como iguais não tivessem nem que pensar sobre os seus próprios preconceitos. E agora eles têm que refletir, porque eles têm ali uma parcela da sociedade que está fazendo parte desse parlamento e que está ali expondo eles. Ou seja, eles não eram telhado de vidros porque eram todos homens brancos e agora temos mulheres e temos outras representações ali. Penso assim, não sei você, Juliano. Eu não sei o que precisa acontecer para o Alexis admitir que houve quebra de decoro nesse caso, francamente. Ele consegue imaginar, será um deputado falando para outro deputado homem, olha, deputado, isso aqui é um remédio para se acalmar? Ele consegue imaginar um deputado homem falando para outro deputado homem, olha, deputado, isso aqui é um hambúrguer para se acalmar? Isso só aconteceu, Alexis, porque, primeiro, é uma mulher. Segundo, porque é uma mulher honesta, de esquerda e combativa. Porque se a Sâmia Bonfim tivesse a ficha corrida que tem o próprio Zucco, era isso que ele estaria usando. Ele estaria usando quem financiou a campanha dela, ele estaria usando as denúncias de forjar flagrante, como ele tem nas costas, ele estaria usando acusações contra ela de financiar ou apoiar atos golpistas. Como ela não tem nada disso, porque é uma deputada séria, honesta e correta, para que ele apela? Ele apela para esse lugar onde os políticos reacionários, conservadores, colocam as mulheres de esquerda sempre. Uma desequilibrada,
alguém que precisa de um hambúrguer para se acalmar. Esse cara é um desqualificado. Se a Câmara dos Deputados não considerar isso quebra de decoro, não vai considerar mais nada. Mais nada. É o vale tudo, liberou geral, que alguns de vocês, ultraliberais, defendem, mas que não é compatível com a democracia. Muito bem, 10 segundinhos se Alexis quiser falar alguma coisa, porque eu preciso seguir para outro debate.